feito. Eu tô travando. Estamos com um problema para carregar esse vídeo. Não. Olá, olá, vamos entrando. Boa tarde. Oi, Ananda. Boa tarde. Hoje a gente vai fazer uma receitinha aqui bem versátil, que aqui em casa é sucesso e que a gente pode fazer na versão que eu vou fazer aqui, tá? Que é uma versão vegetariana, mas o cogumelo pode ser substituído pela carne, pelo filé, pelo peito de frango, pelo lombinho. Olá! Oi, Jamine. Oi, Raquel. Boa tarde. Oi, gente. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai cozinhar uma opção vegana, tá? Mas igual eu coloquei na receitinha lá pra vocês, a gente pode substituir o cogumelo por uma carne vermelha mais macia, tá? Ou peito de frango, ou lombo suíno, ou camarão, tá? Por que que eu escolhi o shimeji? Eu gosto muito de cogumelo, né? Eu não tenho problema nenhum com cogumelo. E eu não sou vegetariana, não sou vegana, mas vez ou outra eu faço um diazinho zero proteína animal. E aí o cogumelo sempre entra. Então por quê? A gente sabe que o cogumelo ele tá presente na alimentação dos egípcios há muitos anos, né? Eles eram considerados um presente de Osíris, né? O cogumelo. Os chineses consideram os cogumelos já como o elixir da vida e os mexicanos já usam os cogumelos. Tá? Deixa eu só confirmar aqui uma informação. Só um pouquinho, gente. Peraí, só um pouquinho. Vamos. Tava só olhando aqui se estava carregando, porque senão a gente fica sem bateria no meio da coisa. Então vamos lá. Voltando, os egípcios já usavam cogumelos, era considerado um presente dos deuses. Os chineses consideram como elixir da vida. Os mexicanos já usam mais os cogumelos como alucinógenos, então eles não usam porções de cogumelos comestíveis. E hoje, dentro da fitoterapia, a gente tem a suplementação de cogumelos para diversas funções dentro do nosso corpo. Um deles se chama Ganoderma lucidum, que é um cogumelo que a gente usa para diversas alegações, tanto para síndrome do intestino irritável, quanto para inflamação, várias coisas a gente usa, tá? O que a gente sabe de cultura popular? Que o cogumelo, ele é um alimento proteico, né? Só que, para ser considerado um alimento proteico, segundo a legislação, a cada 100 gramas de alimento, ele tem que ter no mínimo 6 gramas de proteína. E o cogumelo fresco, ele não tem essa quantidade. Em 100 gramas de cogumelo, tem 3 gramas, 3,8, depende do tipo de proteína. Mas a gente tem cogumelo desidratado. Quando a gente fala de cogumelo desidratado, a gente tem a concentração
dos nutrientes no cogumelo. Então aí sim, o cogumelo desidratado, ele tem uma alta concentração de proteína. Em 100 gramas de cogumelo desidratado, a gente pode ter até 28 gramas de proteína, de 19 a 28 gramas de proteína em 100 gramas de cogumelo desidratado. Como que a gente faz cogumelo desidratado? A gente compra o pacote, coloca uma água quente para ferver, pesa ali 100 gramas e deixa hidratar durante 10 minutos na água quente, tá? E aí a gente utiliza normalmente. Então, o que a gente fala quando a gente fala de alimentos proteicos? A gente está falando de alimentos construtores. Oi, Su, tudo bem? A gente está falando de alimentos construtores. São alimentos que nos fornecem aminoácidos. Ou seja, são alimentos que dentro do nosso corpo constroem músculos, constroem tecidos, constroem cabelo, constroem unha. Além disso, eles são formadores de diversas enzimas, tá? Então, quando a gente fala de proteína, a gente está falando desse grupo de alimentos. Dentro desse grupo de alimentos, a gente tem como matéria-prima que o nosso corpo absorve e utiliza os aminoácidos. Os aminoácidos, eles têm classificações, a gente tem os essenciais, os não essenciais, tá? Os essenciais são aqueles que a gente não produz, então a gente precisa ingerir para o nosso corpo. Oi, Ana! Para o nosso corpo conseguir utilizar. E os essenciais ou semi-essenciais, condicionalmente essenciais, a gente produz a depender da nossa alimentação. Então, dentro desses não essenciais, a gente tem, por exemplo, os BCAAs, né? Que é leucínios ou leucina valina, mas a gente tem arginina, que é um aminoácido vasodilatador, fenilalanina, que tem uma doença correlacionada com fenilalanina, a gente tem histidina, a gente tem lisina, que é um aminoácido super importante para o nosso sistema imunológico, a gente tem triptofano, que é o que entra lá na nossa cascata de formação de serotonina, melatonina, tá? E a gente tem a metionina, que está correlacionado lá na nossa cascata da homocisteína, que é um marcador inflamatório no nosso corpo. E a gente tem os essenciais, que são os que a gente produz. Nós produzimos aminoácidos essenciais. Então a gente tem glutamina, glicina, prolina, serina, ácido glutâmico, aspargina. Ou seja, a gente tem 20 aminoácidos na natureza. E dentro desses 20, alguns a gente produz, outros a gente não produz, tá? Então, só para vocês terem uma noção de alimentos proteicos, a gente tem a maioria deles de origem animal, são carnes, ovos, leite e queijo. Mas, por exemplo, no tofu, em 100 gramas de tofu, a gente tem 13 gramas de proteína. Tremoço, que é uma leguminosa que não faz parte muito do nosso hábito alimentar, a gente tem 44 gramas de proteína em 100 gramas de tremoço. Não faz muito parte do hábito alimentar do brasileiro, tá? Mas é um alimento mega proteico. A gente tem o feijão branco, que tem 8,9 gramas. Oi, Binha! A gente tem 8,9 gramas de proteína. O queijo Minas, a gente tem 14 gramas de proteína. O queijo cottage, que é o concentrado, tem 13 gramas de proteína. Em 100 ml de leite, a gente tem 3 gramas de proteína. E se a gente for falar dos alimentos de origem animal, a gente tem carne, geralmente carne vermelha tem 30 gramas de proteína. Carne suína, a gente tem um pouquinho menos, mas ainda tem 16 gramas de proteína em 100 gramas. Camarão, a gente tem 19, 22 gramas de camarão. Frango, a gente tem 30 gramas de proteína. E se a gente for falar de alimentos de origem vegetal, por exemplo, couve-flor tem 2,8 gramas de proteína, brócolis, vagem, ervilha torta. Então a gente tem proteína distribuída em vários alimentos, tá? Mas a gente tem uma maior concentração naqueles que são de origem animal, beleza? Então o que mais que eu quero contar pra vocês? Quero falar pra vocês das calorias dos cogumelos. Em 100 gramas de cogumelos a gente tem cerca de 30 a 35 calorias. Então é um alimento hipocalórico. Além disso, ele tem uma quantidade bem significante de fibra, tem entre 2,4 e 3,5 gramas de fibras, tá? E a gente tem os micronutrientes que estão inseridos ali no cogumelo. Então é um alimento rico em cálcio, é um alimento rico em ácido fólico, é um alimento rico em lisina, que é esse aminoácido que ajuda bastante na questão imunológica.
a gente tem muita vitamina B12 e a gente tem uma concentração interessante de fósforo e de vitamina C, tá? Então, retomando, o cogumelo in natura, ele tem menos proteína, ele tem cerca de... Cadê, gente? Aqui. Tem cerca de 3 a 5 gramas de proteína em 100 gramas. E se a gente concentra, ou seja, se a gente desidrata esse cogumelo, compra o cogumelo desidratado, a gente consegue subir para 28, 29 gramas de proteína a cada 100 gramas de cogumelo. Tá bom? O que mais que a gente tinha que falar? Vamos falar dos ingredientes. O que eu tenho aqui? Outra coisa que eu acho muito interessante é que a gente fez uma pesquisa e conseguimos verificar o quê? A população de veganos e vegetarianos está crescendo bastante no Brasil. Em 2010, quando saiu uma pesquisa, era cerca de 7%, tá? E agora, em 2020, saiu um resultado de que 13% da população se auto-intitula vegetariana. E quando a gente vai para as capitais, isso aumenta para 17%. Então, a gente está vendo o quanto que essa opção alimentar vem crescendo. É uma maneira saudável, mas a gente precisa fazer com parcimônia, com sabedoria, para a gente não ficar com uma baixa quantidade de proteína. Oi, Rá! Oi, Fabi! Então, a gente tem alguns tipos de vegetarianismo, né? Que é ovo-lacto vegetariano, que a pessoa tira as carnes e fica com ovo e leite. Lacto vegetariano, que fica com leite. O vegetariano, que não come nada de origem animal. E o vegano, que passa de padrão alimentar para filosofia de vida. Tá bom? Pra gente fazer essa transição, tem que ser feita com cuidado, que a maioria das pessoas tendem a fazer por vontade própria e acabam entrando numa alimentação rica em carboidrato. A gente entra num ciclo da carbolândia, esquece e não tem conhecimento que a gente tem bastante alimento de origem vegetal que tem proteína, tá? Então vamos aos ingredientes, vou mostrar aqui pra vocês o que eu tenho. Ó, eu tenho aqui o shimeji, tá? Eu comprei o shimeji marrom, brócolis, 50 gramas de brócolis, ó, deu cores, mais ou menos do tamanho. Eu tenho 100 gramas de vagem picadinha, eu pico maiorzinha, que eu senti o sabor da vagem, tá? Eu tenho aqui 2 gramas de repolho, mas é mais ou menos um quarto de repolho pequeno. Eu tenho uma cenoura, que deu exatamente 100 gramas. Eu tenho cebola roxa, cebola branca e alho, tá? Eu vou usar o azeite, manteiga, gengibre, tá? Comprei essa marca de gengibre ó, e o shoyu. Daí a gente precisa conversar um pouquinho. Por quê? O shoyu é um alimento que ele pode ser considerado um alimento altamente alergênico. A gente tem pessoas conhecidas, em especial a nossa homeopata, que tem uma sensibilidade muito alta ao shoyu. Então, esse shoyu convencional, o que ele tem? Olha os ingredientes dele: água, sal, soja, milho, açúcar cristal, glicose de milho, realçador de sabor, glutamato monossódico e corante caramelo, ou seja, substâncias altamente nocivas para a saúde, tá? Que eu uso como substituto do shoyu. Eu tenho esse daqui porque eu uso muito de vez em quando. Esse daqui deve ter uns 3 anos que tá aqui em casa. E eu uso quando falta o meu shoyu natural. Então, qual que é uma opção de shoyu saudável? Eu uso, por exemplo, esse daqui que é da Copra Alimentos, mas a gente já tem outras marcas, tá? Quais os ingredientes desse shoyu? Açúcar de coco, sal rosa, glutamina, isoleucina, arginina, valina e leucina. Ou seja, ele é um shoyu natural. É claro que o sabor é diferente, tá, gente? Mas é bem similar. Então, a gente consegue substituir shoyu convencional por um shoyu mais natural, tá? Vocês vão ver que a gente vai usar bem pouquinho. Então, essa garrafinha de shoyu aqui dura aqui em casa uns 3, 4 meses. Vamos começar então? Deixa eu colocar os ingredientes aqui pro lado pra gente começar. Primeira coisa, a gente vai começar picando a cebola. Eu escolhi a cebola roxa porque é mais saborosa. Meu marido gosta mais de cebola roxa. Então, a gente vai pela cebola roxa e para o alho. 2 dentes de alho. 2 dentes de alho grande. Tá bom? Deixa eu pôr aqui pro lado. E aí, a gente vai começar por aqui.
Ah, outra coisa que a gente pode usar é ervilha torta. Eu não vou usar hoje, tá? Mas a gente pode colocar ervilha torta e couve-flor, sem problema nenhum. Aí você incrementa aí o seu yakisoba, tá bom? Então vamos. Vamos lá? Ó, cebola. A gente vai cortar no sentido longitudinal, tá? Então, cuidado. Eu sou bem estabanadinha, mas tem um tempo que eu não me corto feio. Já tive um acidente de percurso um pouco delicado, né? Mas nunca mais depois desse acidente aconteceu de novo, não. Tá? Como que eu vou cortar essa cebola? Vou cortar ela bem laminadinha, ó. Gente, dedo pra dentro, ó. Dedo pra dentro, a faca passa aqui, nada de beirada de dedo, tá bom? Ó. Picar aqui. Meia cebola roxa, quem gostar de mais cebola pode pôr, aí a gente vai despetalar essa cebola, tá bom? Cebola. Alho, eu gosto do alho picadinho, tá? Pra essa receita aqui eu não faço ele amassado, não. Faço ele realmente. Tchau, Ana Cristina. Ó. Descascar alho é uma arte, né? Às vezes eu dou a sorte de pegar um alho mais... Então também, ó. Ó, segura, dedo pra dentro. Tá vendo onde a faca passa? Picar o alho. Depois eu vou dar mais uma laminadinha nele, tá? Cortar ele um pouco menor. E aqui a gente dá uma diminuída. Voltei. Agora a gente vai refogar, começar os refogados. Ó, eu vou começar com a manteiga. Eu gosto de fazer saboroso, tá bom? Quanto que a gente vai colocar de manteiga? Ó, minha manteiga fica na geladeira porque eu uso pouco, senão ela mofa, tá? Então, ó, mais ou menos uma colherzinha. Ó, uma colher de manteiga. E daí azeite. Por que que eu coloco azeite? Porque senão a manteiga queima, tá? Então eu ponho um pouco de azeite pra essa manteiga não queimar. E a gente começa pela cebola. E vamos refogar. Ó, tá vendo a quantidade de cebola? Quem gostar pode colocar mais. Acho que eu vou colocar mais um pouquinho. Fica mais saboroso. Fica mais um pouquinho. Eu aprendi muito quando eu trabalhei em Wuhan, porque cozinheiro tem uma sabedoria que a gente não encontra na faculdade. Eu tive grandes parceiros nos meus 8 anos de Wuhan, que é a unidade de alimentação e nutrição,
tá? Então eu tive aí seu Luiz, Tiago, Cabeça, Marcelo Piuco, tive... Ixi, tanta gente, meu Deus, mas esses foram os que mais me marcaram, viu? Então, ó, vou botar mais cebola pra ficar mais saboroso. Então, foi uma cebola roxa, pequena, tá? Cebola. Agora vamos pro cogumelo. Deixa eu contar pra vocês uma coisa do cogumelo. O cogumelo a gente não precisa lavar. Ele é cultivado dentro de uma estufa climatizada e ele não pode ter agrotóxico, senão ele não cresce. Não sei se todo mundo sabe, mas cogumelo é um fungo. Então ele é um fungo que se a gente põe agrotóxico, ele não vai pra frente, tá? Então a maioria dos cogumelos, eu nunca vi um cogumelo que não fosse orgânico. Eu tenho uma paciente que é cultivadora de cogumelo e ela fala pra mim que ela não usa nada de agrotóxico. Não tem terra, ó. Se tiver uma terrinha, você limpa ele com um guardanapo de papel e a gente vai, ó, despetalando. É despetalar mesmo. Ó, com a mão a gente vai despetando. Comprei esse taque, que também substituir aqui, tá? Então a gente despetala mesmo, ó. Enquanto a cebola vai refogando, a gente vai despetalar. Esse tá bem limpinho, nem terra tem. Por que que a gente não lava? O cogumelo, ele é poroso, né? Então se a gente joga água nele, ele vai perder o sabor, ele vai ficar muxibento. Eu antes lavava o cogumelo, mas aí depois que eu conversei com essa minha paciente que é cultivadora, ela falou que não tem necessidade, que ele é um produto orgânico. No máximo que vai vir uma terrinha, dependendo do tipo de cultivo, se for estufa. Gente, olha só. O tanto que ainda tem aqui, ó. E o tanto que tem na frigideira. Tá vendo que foi suficiente? 100 gramas, ele dá uma murchada, então vou colocar um pouquinho mais, tá? Vou botar mais um pouquinho. A gente despetala. Ok, vamos esperar ele murchar um pouquinho. Enquanto ele murcha, eu vou cortar o brócolis. Então a gente vem aqui e dá uma mexidinha nele. Então, ó, shimeji. Brócolis. Como que eu corto o brócolis? Ó, tá vendo? Ó o tamanho. Eu peguei 4 ramos mais ou menos desse tamanho aqui. E aí a gente corta em 4 pedaços. Aí, ó. Essa tábua aqui só tem os vegetais crus, não há obrigatoriedade, tá? De lavar toda hora que mudar o alimento. Por quê? Porque todos os meus legumes já estão higienizados e sanitizados. Mas se a gente fosse colocar uma carne, um ovo, um outro tipo de alimento, e se o alimento não tiver higienizado, a gente precisa lavar a tábua, tá bom? Então, ó. Gente, não tô conseguindo ver as perguntas, tá? No final eu dou uma voltadinha e a gente repassa. Brócolis. Uma folha aqui de brócolis. Então a gente vai começar a colocar na frigideira os alimentos duros. Brócolis. Opa, pera aí que primeiro precisa entrar o alho. A gente põe o alho agora. Então, olha só, 2 dentes de alho, quanto que rendeu? Então, a gente põe alho agora. Enquanto o cogumelo tá murchando, a gente põe o alho.
Ó, já começou a subir o cheirinho. Alho. Ó o tanto que ele murchou. Tá vendo que ele dá uma murchada? Então vem pro brócolis. Brócolis. Esse tá grande, vou cortar de novo aqui. Tá grande. Então vocês vão cortando mais ou menos um tamanho assim, tá? Pra ele ficar, cozinhar mais rápido. Vamos ralar a cenoura? Também tem que ralar a cenoura? Pode ralar ou pode picar, tá? Eu tenho esse ralinho aqui que a gente compra nessas casas de utilidade. Eu vou usar esse daqui. Fica bem fininha a cenoura, então a gente vai colocar daqui a pouco. Vou esperar o brócolis dar uma murchada pra colocar daqui a pouco. Coloca a pontinha. Vamos lá. Esse ralo aqui é um ralo que eu tenho que usar com bastante cuidado, porque ele me acidenta de vez em quando. Cenoura. E ela fica bem fininha. Ó. Vai também. Que é um alimento mais duro, precisa aqui. E vamos misturando. Vai. Vou jogar o sal pra soltar a água e dar uma cozinhada, tá? A gente vai jogar um pouquinho agora, depois a gente acerta o sal no final. E de vez em quando a gente vem aqui e mexe. Vou passar uma água aqui na tábua pra gente colocar o... picar o repolho. Aí um pedacinho aqui. Ó, vou picar, tá? Só pra passar. Dar uma organizada aqui. Vamos picar repolho. Ó, o repolho começa a ficar pela beiradinha daqui, tá? Começa sempre por aqui. E tem gente que gosta de passar nesse ralo, mas esse ralo é muito assassino e eu tenho medo de passar o repolho nele. Então eu vou na faca mesmo. Mais fininho que você conseguir, mais gostoso ele fica, tá? Eu não lavei o repolho, vou mostrar pra vocês como que é que eu faço. Minha peça aqui é amiga, repolho roxo, ela fica fininha. Voltemos.
Então eu vou lavar, vou passar água, tá? Eu piquei ele, vou passar uma água nele e vou colocar de molho numa solução de vinagre com bicarbonato. Só isso. De molho, tá? A intenção é que os legumes fiquem tenros, tá? Não fica aquele molenga, não. Ele vai ficar tenro, que a gente precisa mastigar e ter essas fibras aqui, uma quantidade boa. Deixa eu ver como é que tá de sal. Sem sal. Outra coisa que eu quero falar pra vocês. O yakisoba original, ele vai pimentão. Mas eu quase não compro pimentão aqui em casa por alguns motivos. Um dos motivos que eu não compro pimentão, e é o principal, é que o pimentão é o alimento que mais tem agrotóxico no Brasil. Ó, existe esse ranking aqui e o pimentão tá em primeiro lugar. Pimentão, morango, pepino. Depois, alface, cenoura e abacaxi, tá? Então isso aqui é uma pesquisa que a Anvisa faz e ela libera a cada 2 anos e o pimentão é o campeão do agrotóxico no Brasil. Então quando eu acho pimentão orgânico eu compro, tá? Então eu evito pimentão por conta disso daí, tá bom? É um alimento aqui, são 18 alimentos que tem nessa lista aqui. Depois eu coloco lá no site no Instagram da clínica pra gente poder ver os alimentos que mais tem agrotóxico. Mas tudo que vocês conseguirem consumir orgânico, prefiram, tá? Ó, aqui já tá quase no ponto. Eu vou colocar um pouquinho mais de manteiga. Ele deu uma secada. Ó, um pouquinho mais de manteiga. Eu experimento pela vagem, tá? A vagem é a mais durinha de refogar, então eu vou experimentando por ela. Tá quase. Ó, vou botar um pouquinho de pimenta do reino. E aí, o que vai por último de tudo isso daqui é justamente o repolho, que a gente coloca ele pra ele dar aquela murchada só. Vou enxaguar. O máximo de água possível, tá? E vai o repolho. Na hora do repolho, a gente coloca o shoyu. Vamos lá? Então a gente vai entrar com o shoyu. Eu vou colocar 3 colheres de sopa. Se não ficar bom, a gente coloca mais. Tá, ó. 1, 2, 3. Meu fogo tá médio aqui, tá, gente? Olha o tanto de comida.
vocês tiverem uma frigideira com tampa e quiserem tampar aqui nesse momento, o repolho murcha mais rápido, tá? Como que a gente faria se fosse de carne? A gente refogaria a carne, colocaria a cebola, o alho, o sal, esperaria a carne ficar sequinha, parar de soltar água e começaria com os legumes. O frango do mesmo jeito, o lombinho suíno do mesmo jeito, o camarão do mesmo jeito, tá? A gente vai mexendo para incorporar o shoyu. E o shimeji tá aqui no meio, tá? Vou colocar mais 2 colheres de sopa de shoyu. Agora ficou bom. Jamília, eu não tenho esse shoyu em casa, tá? Usa o shoyu que você tem aí hoje e providencia um shoyu bom, que não tenha glutamato e que não tenha corante caramelo, tá? A gente tem várias marcas aí no mercado. Eu compro essa porque é a mais fácil de achar, mas em casa de produto natural, a gente acha essa opção de shoyu. Vamos ver o sal. Perfeito. Tá ótimo o sal. O último que eu coloco é o gengibre em pó, tá? Coloco assim. Deixa eu ver se eu conseguir mensurar aqui pra vocês. Ó, aqui é uma colher de chá. Tem uma pontinha da colher de chá. Então eu salpico assim por cima. E mistura. E aqui já tá pronto. Aqui tá zerado. O que que a gente ainda pode colocar aqui? Macarrão. Aí a gente vem para as opções. Ó, eu cozinhei um macarrão de arroz integral. Vou pôr aqui. Quanto que eu cozinhei? Eu cozinhei 80 gramas, que depois de cozido virou 150 gramas. A gente tem várias opções de macarrão mais saudável, tá, gente? Várias opções. Eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco delas, pra vocês verem o que a gente tem no mercado que não fica tão oneroso, pra substituir o macarrão normal. Ó, a gente tem essa marca Urbano, que é espaguete, tá? Da Urbano, a gente tem parafuso. E a gente tem o penne, que foi esse que eu usei, ó, macarrão de arroz integral penne, tá? Tem esse daqui que é um penne, esse daqui foi bem carinho, então assim, eu não uso porque só eu gosto, então eu espero alguém vir aqui em casa pra eu comer esse daqui, tá? Então é penne, chia, alho e espinafre. Isso aqui eu comprei num congresso em São Paulo, mas já tem na Bion, na Xen, na Max Food, em todas as lojas de produto natural já tem esses macarrões. Ah, Jamile, não gosto, quero comer macarrão normal. Pode comprar um espaguete sem problema nenhum, tá bom? Eu uso esses aqui porque eu tenho evitado bastante glúten na minha vida. Então eu dou mais um macarrão de arroz. Tem uma marca também que eu gosto muito, que é a da marca Fit Food. A Fit Food tem macarrão de feijão, tem macarrão de milho, tem um macarrão de soja. Eu não gosto de soja, porque a soja no Brasil é toda transgênica. E o japonês não consome soja, ele consome a soja fermentada, que aí sim tem os princípios ativos saudáveis, tá bom? Então eu evito tudo que é de soja, e evito mesmo. Gente, tá pronto. Tá ótimo, ficou lindo. Olha que pratão, que frigideirada de legumes com shimeji. Vou servir. Vou conseguir pegar aquele pratão lá.
uma refeição saudável, riquíssima em fibras, em proteína. A gente acabou tendo mais ou menos aqui nessa frigideira toda 45 gramas de proteína, porque a gente usou o shimeji fresco. Se fosse o shimeji desidratado, a gente estaria utilizando aí 50 gramas de proteína. Mas, por exemplo, se a gente pode fazer com carne, ele daria 55 gramas de proteína. A gente poderia colocar aqui grão de bico, a gente poderia colocar aqui camarão, tofu. Então, a proteína você escolhe, tá? O que mais que eu queria falar pra vocês? Essa refeição aqui eu coloco sempre como almoço ou como jantar. Ocasionalmente eu faço ela com carne ou eu faço ela sem o macarrão, depende da dieta que você tá seguindo, tá? Então, ó, aqui é o nosso prato de hoje, shimeji com legumes, com shoyu saudável. Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que foi bem rapidinho, demorou um pouquinho que a gente ficou conversando, mas ficou lindo e super cheiroso, viu? Então, nosso prato está pronto. Eu vou abrir aqui para vocês fazerem perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer? No iniciozinho da live eu falei algumas informações, depois vocês voltam lá para ver a quantidade de proteína, a questão de ser um alimento proteico ou não. É tudo estabelecido por RDC. Tá? Então, o cogumelo, ele não é considerado um alimento proteico se ele for in natura, porque ele tem menos de 6 gramas de proteína por cada 100 gramas. Se a gente coloca ele desidratado, a gente concentra. Então, 100 gramas de cogumelo desidratado tem entre 19 e 27 gramas de proteína. Então, é considerado proteico, tá bom? A Rajim tá me perguntando aqui se o repolho ficou 10 minutos na água. Ele ficou 8 minutos mais ou menos, de 6 a 8 minutos, tá? Esse não tá desidratado. Esse shimeji que eu usei hoje foi fresco. Eu não lavo, tá? Em 100 gramas de shimeji tem entre 3,5 e 5 gramas de proteína. De cogumelo, desculpa. Entre 3,5 e 5 gramas de proteína. Ele in natura. Ele desidratado, a gente concentra e fica entre 17 e 25, dependendo do tipo de cogumelo. A gente tem shimeji, shiitake, cogumelo Paris, cogumelo real, cogumelo rosa. A gente tem os 6 tipos de cogumelos comestíveis, tá? Por que eu coloco o repolho nessa solução? Eu coloco mesmo para dar uma sanitizada. Eu passo na água corrente para tirar alguma terrinha ou algum bichinho que tiver. Passo na água corrente, numa peneira com a boca maior, com o buraquinho maior, e coloco no bicarbonato com o vinagre para, se tiver algum bichinho grudado, soltar. Tá? Como a gente vai comer ele refogado, eu não usei solução clorada para fazer sanitização. Eu quase não uso solução clorada. Eu sou um pouco contra solução clorada porque afeta a saúde da tireoide, tá? Então eu sou meio assim com solução clorada. Alguns alimentos eu coloco, não coloco todos. Vai ficar salvo. Vou colocar depois no YouTube da clínica também, tá? Repolho, passo na água corrente, depois deixo de molho na solução de bicarbonato com vinagre. 1 litro de água para 1 colher de sopa de vinagre e uma pontinha de colher de bicarbonato. Eu fiz a mesma coisa com a vagem, com o brócolis e com a cenoura. Lavei e coloquei de molho, tá? E depois eu deixo escorrer na peneira. Depois eu quero ver fotos de vocês fazendo, hein? Quero que vocês postem os yakisoba de vocês, tá? Quem não gostar de cogumelo, tudo bem. Faz com filé, faz com frango, faz com lombo. Mas eu quero ver vocês postando e colocando em prática os dotes culinários, tá bom? Então eu vou ficar por aqui, vou comer meu shimeji. Depois eu conto pra vocês se ficou gostoso. Mas pelo que eu experimentei, tá delicioso. Obrigado pra todo mundo que tá aqui. Eu tô à disposição pra tirar dúvidas lá no Instagram da Q10 ou no meu Instagram pessoal. Tô vendo um monte de gente conhecida aqui. Obrigado, pessoal, pela audiência. E aí, semana que vem, a gente tem uma outra live com a Letícia, que é a nossa nutricionista infantil. E a Letícia vem com uma outra receitinha pra vocês fazerem junto com as crianças, tá? Tchau, tchau. Boa tarde. Até a próxima.